Graça e paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Nós leremos do capítulo 19, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de ser louvado e a Tua palavra foi revelada a nós. Nós te agradecemos por neste momento poder aprender mais de Ti, pela Tua palavra revelada, e te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para poder compreender e viver tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Usa-me, Pai, com misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no século XVIII, o filósofo e cientista Karl Popper, ele se deparou com um dilema que não apenas filósofos e cientistas, mas basicamente todo ser humano se depara em algum momento do seu processo de pensamento, seu processo de avaliação sobre o mundo. Como eu posso saber se algo é verdadeiramente real? Como eu posso saber se o que eu estou vendo, este fenômeno que eu estou vendo, esta lei científica, esta teoria científica, ela é realmente verdadeira? E o Karl Popper, ele percebeu que existe uma dificuldade muito grande de nós averiguarmos se algo é realmente verdadeiro. Ele dá o exemplo, por ocasião da sua época, para explicar a sua ideia, dizendo o seguinte: digamos que um cientista tem a seguinte proclamação: todo cisne é preto. E aí, como que ele vai averiguar essa teoria que todo cisne é preto? Bom, ele pode tentar provar que todo cisne é preto, procurando todos os cisnes do mundo e vendo um por um: esse é preto, esse é preto, esse é preto, esse é preto. Quando ele viu 1.000 cisnes, pronto, está comprovado. Está baixado o decreto científico, todo cisne é preto. E aí, passando na rua, determinado dia, ele vê um cisne branco. Pronto, a teoria dele caiu por terra, completamente. Aquela tentativa de comprovação de que algo é verdadeiro, vendo as evidências apenas positivas, ela pode ser muito facilmente quebrada, falseada. É então que o cientista Karl Popper ele tem a ideia: bom, o mais fácil não é provar que algo é verdadeiro. Isso é muito difícil. Mas o mais fácil é provar que algo é falso. Por exemplo, é muito fácil provar que não existem só cisnes pretos. Se eu encontrar qualquer cisne de outra cor, pronto, aquela teoria já está comprovada. Não existem só cisnes pretos. Pensando nesse sentido de que é mais fácil nós comprovarmos algo que é falso do que algo que seja verdadeiro, pois apenas basta um exemplo
de algo diferente para comprovar aquilo que é falso, nós também pensamos sobre como nós poderíamos comprovar qual religião seja a verdadeira. Como nós poderíamos comprovar qual poder espiritual é verdadeiro, qual mundo sobrenatural é verdadeiro. E é um pouco sobre isso que o texto que nós lemos está conversando conosco sobre. Veja, nós estamos, meus irmãos, no livro de Atos. Este livro escrito por Lucas, um dos discípulos posteriores de Jesus que acompanhava os apóstolos, e escreveu este livro para nos relatar os grandes feitos que o Senhor fez por meio dos seus apóstolos, dos seus fundamentos da igreja, no meio da expansão inicial do cristianismo. Nós percebemos, desde o capítulo 18, qual é o contexto mais imediato desta passagem que nós lemos. Quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 18, a partir do versículo 18, nos é relatado o final da viagem missionária de Paulo. E peço que os irmãos acompanhem. Atos 18 nos diz: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, Paulo, Priscila e Áquila, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Nós vemos, meus irmãos, que pela primeira vez o evangelho verdadeiro chega a essa cidade de Éfeso. Naquela cidade havia, como nas principais cidades do Império Romano, uma sinagoga, por causa da dispersão dos judeus. Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele começa a pregar com ousadia dentro da sinagoga, e aquelas pessoas ficam totalmente interessadas, elas abrem portas para entender mais e ouvir mais sobre o apóstolo Paulo, mas, infelizmente, o apóstolo Paulo, por aquele momento, não fica mais. Ele não pode permanecer mais tempo, porque ele também tem outros compromissos com a missão em outros lugares. Mas ele deixa um desejo que, se for da vontade de Deus, ele voltaria para aquela cidade, a fim de pregar e discipular aqueles irmãos. Então, a partir do versículo 24, nos é dado um pouco mais do que aconteceu naquela cidade de Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que é que nós percebemos até o momento? Chegou nessa cidade de Éfeso, que havia recém ouvido apenas o início, a introdução do Evangelho de Jesus por meio do apóstolo Paulo, um outro homem judeu chamado Apolo. Contudo, este homem, Apolo, ainda não conhecia plenamente o Evangelho de Cristo. Ele falava de Jesus, mas muito provavelmente ele não tinha conhecimento da sua morte e da sua ressurreição. Apenas, provavelmente, dos seus ensinamentos iniciais. E, por conta disso, chama a atenção de Priscila e Áquila, missionários do Senhor, companheiros do apóstolo Paulo, que estavam na cidade de Éfeso. Vejamos, a partir do versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Diante desse contexto, meus irmãos, nós percebemos que naquela expansão do cristianismo, o Senhor deixou bem claro, por meio dos seus discípulos, primeiro do apóstolo Paulo, depois Priscila e Áquila, e agora Apolo, que crê plenamente
em toda a vida, obra, morte e ressurreição do Senhor Jesus, que Deus tinha planos para aquela cidade de Éfeso, que o evangelho estaria sendo pregado ali e certamente os resultados seriam poderosos, porque o Senhor estava preparando todos os meios, todos os fundamentos para que o evangelho fosse lançado naquela cidade. A partir do começo do capítulo 19, nós compreendemos, por meio de um retorno do apóstolo Paulo para a cidade de Éfeso, ele chega lá e Apolo já tem saído, como nós lemos, ele continuou a sua missão para as regiões da Acaia, e quando o apóstolo Paulo chega lá, ele tenta pregar primeiro aos judeus na sinagoga. Contudo, parte dos judeus aceita a mensagem de Paulo, a palavra de Jesus Cristo, e outra parte o nega, o rejeita e, enfim, os expulsa da sinagoga. É dessa maneira, meus irmãos, que nós estamos chegando no contexto do versículo 10, ou melhor, do versículo 9, quando nos diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, isto é, do cristianismo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, ou seja, num pátio público de discussão no meio da cidade de Éfeso, num contexto pagão, mas que Paulo tinha abertura para falar e para explicar a sua doutrina. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É nessa situação, meus irmãos, em que Paulo está falando ousadamente diante de todos dentro daquela cidade de Éfeso, uma cidade profundamente mística, profundamente pagã, que acreditava em poderes ocultos, em religiões, outras religiões sobrenaturais, que a cultura da religião grega, da religião romana e de práticas sincréticas estavam completamente incluídas naquela cidade. É nesse contexto, meus irmãos, que nós chegamos finalmente ao Senhor agindo poderosamente por meio da vida de Paulo e dos seus companheiros. E é diante disso que eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: os distintivos da verdadeira religião. Quais são os distintivos da verdadeira religião? O que o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, mostrou para demonstrar que o cristianismo, que a palavra de Deus é a única verdadeira diante de tantas outras religiões naquele contexto. Pois bem, o primeiro distintivo da verdadeira religião é o poder verdadeiro. Vejamos versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O Senhor Deus está em missão. Nós não estamos sozinhos na missão, mas é o Senhor que tem uma missão. Deus tem uma missão de resgatar o seu povo espalhado por todo o mundo. E Ele nos usa como instrumentos da sua missão. O Senhor, Ele deseja nos usar como parte da expansão do seu reino. E essa expansão, como estava muito claro para o apóstolo Paulo, é um privilégio. Não é uma obrigação que nós deveríamos fazer com dor, com um sentimento de pena, mas sim é um sentimento de alegria, de privilégio, de estar trabalhando na obra do Senhor, a única obra que tem peso eterno, a única obra que vai nos fazer ter alegria eterna pelas recompensas dessa missão. Portanto, Paulo se colocava diante de Deus com muita alegria, com muita disposição. E naquele contexto da expansão do Evangelho, o Senhor demonstrava que Ele era verdadeiramente o único Deus, o único Senhor verdadeiro, porque Ele fazia coisas extraordinárias. Talvez, meus irmãos, é algo que às vezes nos falta crer, que o Senhor faz coisas extraordinárias. Nesta semana eu ouvi de um colega dizendo por que o Senhor fazia coisas extraordinárias no Antigo Testamento, fazia coisas extraordinárias no Novo Testamento, e hoje parece que Ele não age mais, hoje parece que Ele só deixou as coisas passarem. Não, meus irmãos, Deus é um Deus vivo, presente em todos os tempos.
O Senhor, Ele usa e faz coisas extraordinárias ainda hoje, contanto que os seus servos, que os seus filhos se disponham a serem instrumentos do Senhor, a crerem que o Senhor faz e pode agir. Então o Senhor usa poderosamente a cada um de nós. No versículo 12 nos fala de que maneira pontual em Éfeso o Senhor estava agindo sobrenaturalmente. A tal ponto, começa o versículo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nós já compreendemos que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pagã, com muitas religiões sincréticas, misturando tradições de várias religiões. E naquela cidade as pessoas criam que aquele panteão de deuses poderiam, de alguma forma, ajudá-los se eles acessassem esses deuses por meio de objetos mágicos, por meio de palavras mágicas, de artefatos mágicos. E a ironia aqui é que Paulo, ele não tem medo dos artefatos mágicos daquela cultura dos Éfesos, mas pelo contrário. Naquele contexto, meus irmãos, o Senhor, ele usa tão poderosamente a vida de Paulo para demonstrar que aquela palavra é verdadeira, que até mesmo os lenços, aventais e coisas do dia a dia, objetos comuns dos enfermos, eram levados ao apóstolo. E simplesmente pelo poder do Espírito Santo que estava naquele apóstolo, ao ser levado ao apóstolo e voltar para o enfermo ficava curado. Ora, mas que coisa mais sensacional e extraordinária. É possível, meus irmãos, que alguns dentre nós, inclusive eu mesmo, se ouvisse que, se estivéssemos naquela época e ouvíssemos que existe um tal de apóstolo Paulo, que está demonstrando que o seu poder é verdadeiro, de tal forma que objetos estão chegando a ele quando retornam ao enfermo, o enfermo fica curado, que nós pensássemos que isso era um absurdo muito grande, que Deus não age assim, que Deus não faz coisas estranhas para a nossa mente, que Deus não age de maneiras que nós não podemos conceber. Oh, meus irmãos, o Senhor age de maneira muito superior à que nós podemos conceber. E principalmente quando nós estamos nos dispondo a pregar o seu Evangelho, quando nós estamos na primeira linha de batalha do avanço do reino de Deus, é ali que o Senhor mais demonstra o seu poder. Nós vemos na história que o momento talvez mais extraordinário nesse sentido de milagres sobrenaturais fosse justamente no início da igreja, que é quando os apóstolos estavam falando do Evangelho de Deus, quebrando as correntes daquela Europa, daquela Ásia, daquela África, de toda aquela região ao redor do Mediterrâneo, que estavam imersas nas cadeias demoníacas de diferentes religiões, que estavam levando as pessoas para o inferno. E o Senhor, com poder e graça, demonstrava que somente Ele tem o poder. Que nós possamos crer também, meus irmãos, que ainda hoje, no meio de tantos outros deuses da nossa cultura, da nossa sociedade e até do nosso mundo, nós possamos crer que o Senhor, Ele se mostra verdadeiro porque Ele tem poder. Ele tem poder quando nós oramos ao Senhor e Ele cura alguém que está doente. Ele tem poder quando nós oramos ao Senhor e Ele transforma o coração de um pecador. São milagres extraordinários que o Senhor continua fazendo até o dia de hoje. Nós estamos vendo, meus irmãos, os distintivos da verdadeira religião. Em primeiro lugar, nós vimos que a verdadeira religião tem um poder verdadeiro. Em segundo lugar, o segundo distintivo da verdadeira religião é que ela tem autoridade verdadeira. Vejamos a partir do versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Meus irmãos, certamente alguns de vocês já assistiram em filmes, séries ou documentários que que querem retratar a época do Senhor Jesus e viram atores retratando os judeus daquela época, tentando expulsar o demônio de alguém que estava sofrendo por meio desse demônio. Normalmente, quando nós vemos em filmes e séries, é algo muito místico,
em que chega um rabino e começa a falar palavras que nós não conhecemos em hebraico e começa a recitar algo como uma reza e fica falando daquela maneira e tem vários elementos externos e parece que místicos para tentar expulsar aquele demônio, e normalmente isso não funciona. Essa retratação, meus irmãos, é verdadeira. Infelizmente, não todos, mas muitos dos judeus chamados exorcistas daquela época, que tentavam ter como vida expulsar o demônio das pessoas, eles estavam misturando a palavra de Deus com outras religiões, com pensamentos mundanos derivados de mentiras demoníacas. E eles chegavam nas pessoas cheios de apetrechos, cheios de palavras, e o que eles mais buscavam era saber qual era aquela palavra mágica. Qual era aquela palavra que com aquela palavra os demônios tremeriam, que com aquela palavra os demônios sairiam, com aquela palavra os demônios diriam: nós temos que fugir daqui porque esses homens são poderosos demais, porque eles conhecem a palavra verdadeira, a palavra secreta, a senha para nos expulsar. Diante disso, conhecendo então esses judeus místicos, o nome do Senhor Jesus, nós como cristãos verdadeiros poderíamos pensar: bom, agora que eles conhecem o nome de Jesus, certamente o nome de Jesus vai ser essa senha. Vai ser essa senha para expulsar aqueles demônios. Então eles falam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aqui é que está o grande erro daqueles judeus. Eles tinham em suas línguas, tinham em suas bocas o nome de Jesus, mas em seu coração eles não tinham a fé no verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Eles tinham em suas bocas o nome de Jesus, mas eles não tinham relacionamento com esse Jesus a quem eles pregavam. De tal maneira, meus irmãos, que a Bíblia nos fala, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não era o sumo sacerdote de Jerusalém, mas provavelmente ele era um chefe de uma das 24 divisões, grandes divisões que os judeus estavam dispersos naquela época, provavelmente era um grande judeu da região da Grécia. E esses homens de autoridade diante dos homens, eles simplesmente são humilhados diante daquele demônio que sabe que não veio o poder da boca deles, porque eles não criam no Senhor Jesus. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Meus irmãos, nós devemos entender aqui que não é porque nós estamos falando o nome de Jesus que nós estamos do lado dele. Você deve lembrar qual é o terceiro mandamento daquelas 10 palavras que o Senhor Deus deu ao seu povo no deserto. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós tomamos o nome do Senhor Jesus em vão, usando o nome dele, mas não crendo naquela palavra, não crendo que o nome dele é precioso, não crendo que somente Jesus tem poder para expulsar demônios, para transformar vidas, para ser o Criador e Redentor de todo o universo, nós não estamos do lado do Senhor Jesus, nós estamos sim do lado dos demônios. E até mesmo os demônios, eles riem daqueles que usam o nome de Deus, mas não creem verdadeiramente nele. Perceba que a resposta no versículo 15, daquele demônio dentro do homem, diz: eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus, e eu sei quem é Paulo. Sabe por que ele conhecia quem era Jesus e quem era Paulo? Em primeiro lugar, porque Jesus era seu Criador. E Jesus era o rei, é o rei de todo o universo. Certamente Jesus é conhecido por todos os seres. Mas ele sabia também quem era Paulo. Porque Paulo se colocava de tal forma diante de Deus, no trabalho do Senhor, que ele era conhecido até no inferno. Meus irmãos, o nosso objetivo também deve ser conhecido no inferno, porque nós somos chamados a sermos perturbadores do inferno. Nós somos chamados a saquear as almas do inferno. Com o poder de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, nós somos chamados a pregar a palavra, e aquelas pessoas que estavam indo para o inferno são convertidas por meio dessa palavra e não estão mais indo para o inferno,
mas agora tem a sua vida eterna mudada, a sua vida eterna transformada pelo poder do Senhor Jesus. É nessa crença, meus irmãos, que Paulo se demonstra como um verdadeiro servo de Deus. E aqueles que simplesmente usavam o nome, mas não criam na autoridade, se demonstravam como falsos religiosos. Nós estamos vendo os distintivos da verdadeira religião. Em primeiro lugar, nós vimos o poder verdadeiro. Em segundo, a autoridade verdadeira. E, finalmente, o terceiro e último distintivo da verdadeira religião que este texto nos mostra é que a verdadeira religião exige um arrependimento verdadeiro. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Aquela palavra de que os judeus exorcistas falaram ao demônio, e o demônio, ao invés de ser expulso pelo nome de Jesus, pela palavra de Jesus, ele ataca aqueles judeus. Os judeus, se você prestou atenção no texto, eles não são apenas humilhados espiritualmente e psicologicamente, mas eles têm uma demonstração clara da sua humilhação por não crerem em Jesus, porque eles são atacados, eles são dominados, e a palavra aqui é no sentido de luta mesmo, como que aquele homem possesso partiu para cima deles, e de tal modo a pisa que o homem levou era tão grande que aqueles homens levaram, era tão grande que eles saíram nus e feridos. Essa notícia de que os 7 filhos de Seva saíram nus e feridos, porque eles não criam no Deus verdadeiro, que até mesmo Paulo era conhecido diante dos demônios, se espalhou. As pessoas ouviram quão grande foi esse sinal, esse poder de que Jesus não é apenas uma palavra mágica, mas que Jesus é uma pessoa a quem você deve ter relacionamento para que seja parte do poder que ele tem. Então, ouvindo que, de fato, aquele Jesus era o Deus verdadeiro, muitos caíram em si. Muitos dos que ouviram creram. E estes que creram perceberam que não poderiam ficar do jeito que estavam. A primeira reação, meus irmãos, que nós temos quando nos deparamos diante do Deus vivo é perceber que Ele é santo e nós não somos. Aqueles irmãos que estavam crendo no nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus fazia milagres maiores do que os falsos deuses, eles perceberam que para eles era necessária uma transformação pessoal, uma transformação do coração, se eles quisessem ser parte do povo de Deus, do povo de Jesus. E se você acha que até agora o maior milagre descrito no texto foi, porventura, aqueles aventais e aqueles lenços que tocavam no apóstolo Paulo, depois tocavam nos enfermos e eles eram curados, não foi isso. Se o maior milagre você acha que foi aqueles homens tentarem expulsar o demônio em nome de Jesus e o demônio partir para cima deles porque eles não criam no nome de Jesus, também não foi isso. O maior milagre descrito neste texto é como que pessoas que dedicaram toda a sua vida à magia, a sincretismo, ao ocultismo, religiões ocultas, como que essas pessoas, elas simplesmente abandonam tudo da vida delas, tudo da vida antiga delas, e queimam, e colocam diante de Deus, e vêm batendo no peito e confessando os seus próprios pecados. Será que algum de nós aqui teria a coragem de confessar publicamente os nossos pecados, os seus pecados, os meus, tudo aquilo que nós pensamos, fizemos, deixamos de fazer nas últimas 24 horas? Será que algum de nós teria essa coragem? Nós vemos que a religião verdadeira, quando tocou no coração daqueles homens, trouxe arrependimento verdadeiro. Eles vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. De tal forma, meus irmãos, que quando eles jogaram os símbolos da sua vida antiga, aqueles livros de magia e que estão descritos no versículo 19, quando reuniram aqueles livros e jogaram para queimar, calculou-se que se montavam a 50.000 denários.
Você se lembra que um denário ou uma dracma era o equivalente ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Calcule quanto que é o valor de um diarista nos dias de hoje. Multiplique por 50.000. Pois bem, este é o valor daquilo que estava sendo queimado diante de todo o povo de Éfeso. E aquele fogo estava dizendo: o Senhor Jesus vale mais do que toda a minha vida antiga. O Senhor Jesus vale mais do que os meus falsos ídolos, do que os meus falsos deuses, do que as coisas que eu colocava minha confiança antes, que eu tentava me apegar e viver com elas. O Senhor Jesus vale mais, e é muito melhor eu queimar essas coisas do que viver no meu passado e estar longe desse Senhor Jesus tão bendito e tão grande, que nos dá poder verdadeiro, autoridade verdadeira e arrependimento verdadeiro. O Senhor Jesus, meus irmãos, é aquele em que nós devemos confiar de todo o nosso coração. E Ele operará em nós o maior milagre de todos: transformar um pecador, dar vida a um pecador. Quantas vezes nós ouvimos músicas que dizem assim: se não fosse Jesus, eu já estaria morto. Não, se não fosse Jesus, você ainda estaria morto. Porque você já nasceu morto. Você já nasceu morto em seus delitos e pecados. Eu já nasci morto em meus delitos e pecados. Mas pelo poder de Cristo nós somos transformados. E nós devemos crer nesse poder, nessa autoridade, nesse arrependimento, com todo o nosso coração. Diante disso, meus irmãos, dos distintivos da religião verdadeira, o poder, a autoridade e o arrependimento verdadeiro, eu gostaria de encerrar o nosso momento da palavra de hoje com 3 lições que isso nos leva para a vida. A primeira lição é que nós devemos confiar no Evangelho. A Bíblia nos fala, em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do povo da aliança do Antigo Testamento, e também do gentio. O Evangelho chega até nós hoje. E hoje nós temos a oportunidade de abraçar e confiar no Evangelho de todo o nosso coração. Nós temos a oportunidade de confiar que é só o Evangelho que vai nos dar tudo aquilo que nós buscamos. Que o Evangelho não pode ser dividido com outras crenças que nós temos. Nós não podemos confiar, meus irmãos, no Evangelho e no dinheiro. Não podemos confiar no Evangelho e no 13º que nós vamos receber, no Evangelho e naquela reserva financeira que nós estamos fazendo no Brasil ou fora do Brasil, porque nós somos muito inteligentes, sabemos que no Brasil não vai dar muito certo. Então a gente bota o dinheiro fora do Brasil e a gente confia nesse dinheiro. A gente confia no nosso trabalho, a gente confia na nossa força, a gente confia na nossa família. São todas coisas boas que o Senhor nos dá, mas o Evangelho não pode concorrer com nenhuma delas. Nós devemos confiar no Evangelho, porque só o Evangelho é poder verdadeiro de Deus para a transformação eterna. A segunda lição que nós temos, meus irmãos, é que nós devemos honrar a autoridade de Jesus acima de todas as superstições. Não somente naquela época dos Efésios, do 1º século, mas ainda hoje, o povo de Deus é bombardeado com muitas superstições. Nós podemos pensar talvez nas mais icônicas, nas mais caricatas, que os cristãos podem ser bombardeados com astrologia, com signos, ou misticismo, algo que é muito claramente uma religião oculta, e nós, como bons crentes evangélicos, protestantes, cristãos, nós nos afastamos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós cremos que o nome de Deus é uma superstição. Nós pecamos contra o Senhor, quebrando o 3º mandamento, usando o nome de Jesus em vão. Nós achamos também, assim como aqueles judeus, que o nome de Jesus é um amuleto, que nós podemos falar em nome de Jesus, e todos os problemas vão ser apagados, que nós falamos, está repreendido em nome de Jesus. Quase que eu fiz o sinal da cruz, né? Está repreendido em nome de Jesus, e todas aquelas coisas que falaram vão ser apagadas. Nós achamos que simplesmente falar é como se fosse um amuleto mágico, mas nós não cremos verdadeiramente que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos, meus irmãos, usar o nome de Jesus com levianidade.
todas as vezes que nós usarmos o nome dele, nós devemos pensar: eu estou usando o nome de Jesus para a glorificação dele, para edificar o meu irmão? Ou é simplesmente mais um nome do meu vocabulário que eu repito e não tenho noção do que eu estou falando? Nós devemos honrar a autoridade de Jesus acima de todas as superstições. E finalmente, meus irmãos, nós devemos sempre retornar à vocação em que nós fomos chamados. Se nós cairmos, nós devemos voltar ao caminho. Voltar ao caminho, de novo e de novo, porque Deus, ele nos dá arrependimento verdadeiro. E se nós somos cristãos verdadeiros, a nossa vida será marcada por arrependimento. Se você veio hoje aqui maltratado por conta do seu pecado, saiba que se você confia em Jesus, esse pecado já foi pago na cruz. E que Deus te chama hoje a se arrepender e voltar para o caminho dele. Se arrependa, meu irmão, se arrependa e retorne ao caminho quantas vezes for necessário. Busque santidade, porque esse caminho vale mais a pena do que os 50 mil denários, do que a sua vida passada. Ele vale mais a pena. Ele tem uma recompensa maior e melhor, que é a eternidade com Cristo. No começo desse sermão, nós ouvimos que Karl Popper fez a sua teoria da falseabilidade, que é mais fácil provar que algo é falso do que algo que seja verdadeiro. Nós podemos trazer isso também para nós. É difícil, meus irmãos, nós olharmos a vida de outra pessoa e dizer: esse é cristão, esse não é. Mas nós podemos fazer esse teste da falseabilidade conosco. Será que eu sou um falso cristão? Será que eu sou um falso crente? Um falso seguidor de Jesus Cristo? Pois bem, meus irmãos, que nós possamos avaliar se nós cremos no poder verdadeiro de Deus, que nós possamos avaliar se nós cremos na autoridade verdadeira de Deus e se nós temos um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Se nós temos isso, meus irmãos, certamente nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nada neste mundo nos separará dele. Vamos orar neste momento em gratidão e consagração ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que Tu fale conosco, Senhor, poderosamente, aplique em cada um de nós o que o Senhor tem dito. Ser conosco, nos abençoa, também para a escola bíblica dominical que se seguirá ao culto e até também o próximo culto, Senhor, de hoje à noite. Em nome de Jesus, amém.